sejam bem-vindos a mais uma reunião de Apocalipse. Essa é a mensagem de número 127, cujo título é O Arrebatamento dos Crentes, parte 2. Como eu falei na semana passada, né, irmãos? Se você acompanhar, a semana passada foi a parte 1, essa é a parte 2. O título até podia ser somente o arrebatamento, não é? Nem precisava ser o arrebatamento dos crentes, porque, obviamente, só crentes são arrebatados, né? Quem não é crente não é arrebatado, obviamente, né? Mas, para ficar mais claro, que o título foi colocado dessa maneira, Arrebatamento dos Crentes, parte 2. Nós falamos bastante semana passada, a primeira parte, se você se recorda, nós estávamos falando sobre o arrebatamento dos crentes vencedores, né? Nós explicamos para os irmãos claramente que o Senhor, que há uma diferença que Deus faz entre os seus filhos, não no sentido de acepção de pessoas, não é? Mas a diferença de crescimento espiritual. E aí nós exemplificamos bastante isso para os irmãos, né? Fomos bastante claros nessa questão. Então, amados irmãos, nós queremos aqui continuar explicando. Nós não terminamos a mensagem a parte da semana passada que se diz respeito aos vencedores, mas nós vamos terminar aqui falando alguns pontos, não é? E, se o senhor se permitir, nós vamos entrar lá no finalzinho do arrebatamento do resto dos crentes, que é a maioria. Então, nós explicamos, se vocês se recordam, e se não se recorda, ou mesmo se recorda, eu queria até fazer um parênteses aqui rápido. Queria suplicar para vocês, meus irmãos, que ouçam as mensagens mais de uma vez. São temas robustos, né? São temas muito cheios de detalhe. Apocalipse é uma rede que você tem que ir construindo, né? Como é o último livro da Bíblia, já citamos isso muitas e muitas vezes, repetimos várias vezes, como é o último livro da Bíblia, Apocalipse vai colher toda a palavra de Deus. Então, é necessário para que haja um entendimento correto de Apocalipse que se colha toda a palavra de Deus. Então, há muitos outros trechos em outras partes da palavra que nós vamos pegar para mostrar para os irmãos. E isso, ainda assim, é claro que estamos fazendo de forma ainda abreviada, ainda de maneira panorâmica, porque há muitos e muitos e muitos versículos. Então, pode parecer, a primeiro momento, para quem ouve a primeira vez, difícil, complexo, mas com o tempo não é. À medida que nós vamos ouvindo, ruminando, se constituindo, se alimentando espiritualmente disso, repetindo, repetindo, isso vai sedimentando o nosso coração até que depois fica cristalino, não é? Ah, então eu não posso voltar toda a mensagem semana passada, até gostaria de fazer isso, mas não posso, senão não vou nunca terminar aqui. Então, por favor, ouça a mensagem passada. Eu só quero puxar a linha da semana passada, porque nós estamos sempre, nossas mensagens aqui, uma semana normalmente de intervalo entre uma e outra, e aí os irmãos podem esquecer um pouquinho, né? Então, lembre-se, nós falamos semana passada dos vencedores. Estamos falando dos crentes vencedores. Então, os primeiros que são arrebatados são os crentes vencedores. Por que que nós decidimos falar sobre o arrebatamento, dar duas mensagens sobre o arrebatamento, antes de entrar em Apocalipse 12? Lembre-se, nós terminamos Apocalipse 11 e vamos entrar em Apocalipse 12. E aí, entre esse término do 11 e o início do 12, não começamos o 12 ainda, estamos falando sobre o arrebatamento. Por quê? Porque a partir de Apocalipse 12, nós começamos a ver o arrebatamento claramente. Daqui para frente, lembre-se, de Apocalipse 12 em diante, Apocalipse vai voltar aos fatos novamente da primeira metade do livro, porém, os principais fatos e com detalhes. Então, na primeira parte do livro, não é tão clara a questão do arrebatamento. Existe, mas não é tão clara. Eu vou mostrar para vocês da Apocalipse alguns versículos, né, da primeira metade, dos primeiros 11 capítulos, que mostra alguns momentos que o Senhor cita sobre o arrebatamento, mas não é tão claro. Porque essa primeira metade de Apocalipse é uma visão geral de Apocalipse. Da segunda metade em diante, começa a ter os detalhes. E aí que vai detalhar o arrebatamento. E aí que aparece a palavra, até mesmo arrebatamento, tá? A palavra arrebatado
vai aparecer justamente no capítulo 12 para frente. Por isso nós estamos aqui explicando de forma geral sobre o arrebatamento, para que quando nós entrarmos no capítulo 12 em diante, dermos sequência ao livro de Apocalipse, essa questão do arrebatamento já esteja mais ou menos clara para a maioria dos irmãos, tá? E aí os detalhes depois nós vamos entrar no capítulo 12, 13, assim por diante, com detalhes, versículo por versículo, como nós temos feito, né? Então, nós então falamos, voltando, semana passada falamos da questão dos vencedores. Primeiro, quem são os arrebatados? São os vencedores, tá? De todo o povo de Deus, os primeiros arrebatados são os vencedores. Depois, e quando os vencedores são arrebatados? São arrebatados antes da grande tribulação, tá? Então, os vencedores, mortos ou vivos, são arrebatados antes da grande tribulação. E primeiro sempre são os mortos, depois os vivos. Por que primeiro os mortos, depois os vivos? Porque essa é a sequência que a palavra de Deus nos ensina, não é? Eu acredito que os mortos tenham primazia nessa questão, porque eles estão mais tempo ali esperando esse arrebatamento do que os vivos. Por isso que a palavra de Deus sempre coloca primeiro os mortos, não é? O Senhor sempre diz que os últimos serão os primeiros, né? Então, os últimos, né, serão os primeiros. Aí você pode dizer assim, mas que últimos são esses, né? Que sentido esses últimos serão os primeiros, né? Eu penso que os últimos, nesse caso específico dos mortos, são aqueles que estão mais tempo, parece que são os mais tempo, né? Os que estão esperando serão os primeiros a ser arrebatados, nesse sentido. Mas o que importa é que a Bíblia nos ensina claramente que os mortos primeiro são arrebatados, depois os vivos. E isso vale para os crentes, e vocês vão ver também vale para a maioria do povo de Deus, que é o resto do povo de Deus. Também o resto do povo de Deus, lá no final da grande tribulação, quase no final da grande tribulação, a maioria do povo de Deus, que são os não vencedores, a maioria também, primeiro os mortos são arrebatados, depois os vivos. Então, vamos lá. Nossa cabeça, de todo o povo de Deus, existem dois tipos: os vencedores e a maioria. O resto. O resto é a maioria, tá? Então, quem é arrebatado primeiro? Obviamente os que venceram, os vencedores, tá? Esses são arrebatados primeiro, certo? São os vencedores. E dos vencedores, primeiro os mortos, vencedores, depois os vivos, vencedores. Os mortos que já morreram, morreram pelo Senhor ao longo dessas eras, né? E os vivos são os vencedores que estiverem vivos antes da grande tribulação, vencedores. Depois começa a grande tribulação, e aí, durante a grande tribulação, há um grupo também de vencedores que serão, lá no final dessa mensagem eu devo citar sobre eles, haverá um grupo de vencedores que serão arrebatados também durante a grande tribulação. Mas peraí, irmão Gustavo, os vencedores são arrebatados antes da grande tribulação? Sim. Mas a Bíblia há também um chamado vencedores tardios. São os vencedores que só tornam-se vencedores durante a grande tribulação. Existem irmãos que ficam para a grande tribulação e que durante a grande tribulação tornam-se vencedores? Sim. Quem são esses? São os chamados vencedores sob o mar de vidro. Os que estão em pé em cima do mar de vidro. E esses são os de Apocalipse 15. Para que esses se tornem, para que crentes que ficaram para a grande tribulação, que não foram arrebatados antes da grande tribulação e ficaram, para que esses que ficaram dentro dessa grande maioria que ficou, alguns ali se tornem vencedores, é necessário que são esses crentes sobre o mar de vidro, vencedores sobre o mar de vidro, de Apocalipse 15, daqui a pouco eu vou ler sobre eles. Esses, para que tornem-se vencedores, têm que morrer pelo Senhor, têm que ser martirizados. Ou seja, se um crente ficar para a grande tribulação, que a maioria vai ficar, os que ficarem para a grande tribulação, para que eles se tornem vencedores, é obrigatório que morram pelo Senhor. Tá? Ou seja, serão martirizados, sacrificados, mortos pelo anticristo, tá? E seus seguidores. Então, se um crente ficou para a grande tribulação, morreu por amor ao Senhor, virou um vencedor tardio, tá? Também vai ser um vencedor, porém tardio. E aí ele vai perder algumas coisas, vai ganhar algumas coisas, vai perder algumas coisas, porque não foi vencedor antes, foi durante. E ainda vai ter
a grande maioria dos crentes que não vai morrer pelo Senhor durante a grande tribulação e vai continuar na grande tribulação, e quase próximo do fim da grande tribulação, essa grande maioria dos crentes vivos e os mortos que estão lá esperando ainda no Hades, na parte do paraíso, serão arrebatados o resto todinho para encontro do Senhor nos ares. Entenderam aí, irmãos? Então, nós estamos falando dos arrebatamentos. Então, vamos voltar um pouquinho de novo. Eu estou tentando não confundir vocês, tá? Estou tentando ser o mais claro possível, ainda com as minhas dificuldades. Então, vamos lá. Vamos falar aqui dos vencedores, né? Que são arrebatados antes da grande tribulação. Então, primeira coisa, vamos entender em relação, então, separar dois grupos, certo? Dois grupos. Vencedores e o resto do povo de Deus. Isso tem que ser claro na nossa cabeça, tá? Senão você não consegue compreender Apocalipse. E nem a Bíblia inteira, para ser sincero, tá? Então vamos lá. Os vencedores, então estou falando deles aqui ainda. Não estou falando da maioria dos crentes ainda, estou falando dos vencedores. Os vencedores são arrebatados antes da tribulação. Primeira coisa, por que é que eles têm que ser arrebatados antes da tribulação? Qual é a necessidade disso? Então vamos lá. Vamos ler na Bíblia aí os versículos. Primeiro, que eles têm que ser arrebatados, porque a grande tribulação vai vir. E eles são vencedores. Isso é um prêmio para eles. É um prêmio para eles ficarem livres da grande tribulação. Né? Vamos ver. Mateus 24, versículo 21. Acompanhe comigo os versículos na Bíblia, irmãos, porque nós vamos ler muitos versículos. E o objetivo dessa mensagem é ser um pouco mais rápido. Então vai ser muitos versículos. Então, Mateus 24, versículo 21. Olha o que fala. Quem está falando aqui, Mateus 24, é o Senhor Jesus. Tá? Ele falou assim no versículo 21. Porque nesse tempo, que tempo? O tempo da grande tribulação, tá? Ah, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, por que há necessidade dos crentes vencedores ser abatados antes da grande tribulação? Porque ela vai vir e ela é terrível e esse é um prêmio para eles, não é? E outra coisa, o Senhor disse que se a grande tribulação não fosse abreviada os dias dela, a grande tribulação vai durar quanto tempo? Nós já falamos muitas vezes no Apocalipse, 3 anos e meio. Porém, ou, né, 3 anos e meio, nós já falamos, né, ou 42 meses, ou 1.260 dias, certo? É, Agora, mesmo que ela dure tudo isso, vai durar, os dias serão abreviados. Os dias serão de 24 horas, como quaisquer dias são, porém o tempo passa mais rápido. Vai ser uma velocidade muito maior, as pessoas não vão perceber a velocidade vai ser muito mais rápida de passagem. E isso é a misericórdia do Senhor. Ele falou no versículo 22, ó, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Tá? É, quem, quem são os escolhidos, né? Que o senhor está falando aqui. É os que ficarem para a grande tribulação. Então, os que ficarem para a grande tribulação, por causa desses dias, são abreviados. Aí, quando você fala assim, peraí, irmão Gustavo, porque há uma confusão aqui de entendimento. Porque pensa bem, fala aqui, ó, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Aí você fala assim, peraí, irmão Gustavo, seria salvo? Ah, então quer dizer que vai ter gente que vai ser salva durante a grande tribulação? Você falou muitas vezes que durante a grande tribulação as pessoas não serão salvas mais, porque o evangelho da graça não vai ser mais pregado. O que vai ter é o evangelho do evangelho eterno. Então, como é que pessoas podem ser salvas durante a grande tribulação? Salvo aqui, amados irmãos, não quer dizer salvo da perdição eterna, não. Salvo da situação da grande tribulação. Entendeu? Ou seja, aquele dia abreviado, porque senão as pessoas não suportariam. Entendeu? Pessoas iam. É tanto sofrimento que elas, quando falam ser salvo, salvo daquela situação. Na Bíblia, a palavra salvo, você precisa entender, nós precisamos entender que não necessariamente, quando fala salvo, está se especificando de quê? Tem que olhar o contexto. Por exemplo, aqui, quando fala salvo, sabe o quê? Da perdição eterna? O contexto aqui é perdição eterna? Não.
Qual é o contexto aqui? A grande tribulação. Então, quando fala salvo, salvo de quê? Salvo da grande tribulação. Então, tem que entender o contexto, né? Quando o Senhor fala assim, se alguém não aceitar a Cristo, não aceitar o Filho do Homem, não será salvo. Aí é salvo de quê? Da perdição eterna, porque aceitar Cristo. Então, nós temos que entender o contexto, tá? Então, quando fala salvo aqui, é salvo da situação da grande tribulação. Então, o Senhor vai abreviar os dias da grande tribulação, serão 3 anos e meio, 42 meses, ou 1.260 dias, porém os dias correrão mais rápido, porque senão ninguém suportaria aquela situação, tá? Então, primeira coisa, qual a necessidade de arrebatar os crentes vencedores antes da grande tribulação? Porque ela vai vir, ela é terrível. Isso aqui é poupar os grandes vencedores disso, tá bom? Segundo motivo, tá? Se você pegar Se você pegar, por exemplo, Lucas 21, vamos ler lá Lucas 21? Lucas 21, versículo 34, 35. É porque esses dias, qual é a sua necessidade do arrebatamento antes da grande tribulação? Porque durante os dias da grande tribulação, irmãos, serão dias de laço, laço, tá? Então serão dias que o inimigo vai pegar todo mundo, Satanás vai pegar as pessoas todas do mundo inteiro como um laço. Olha o que fala lá, Mateus, que o Senhor, perdão, Lucas 21, 34 a 35. Olha o que o Senhor Jesus diz. De novo, é o Senhor falando. Lucas 21, 34, eu falo assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que. E aqui, deixa eu fazer um parênteses, aqui isso está falando para os discípulos. Veja como essa palavra é para nós, tá? O Senhor não vai alertar as pessoas incrédulas, elas nem ouvem o Senhor. Muitos dos incrédulos nem reconhecem que Cristo existe. Muitos são até ateus. E outros satanistas. Então, você acha que o Senhor estaria alertando isso aqui para quem? É para os seus discípulos. E tá claro que é para os discípulos, tá? Se você pegar o contexto de Lucas 21, lá no versículo 7, é os discípulos que perguntaram. Perguntaram, mestre, quando sucederá isso? E quando haverá e que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele. Aí você começa a responder tudo para os seus discípulos. Então isso vale para mim e para você. Eu e você não estamos imunes disso aqui. Ou seja, existe um conceito, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Existe um conceito, eu já falei para os irmãos semana passada, existe uma escola de ensinamento dentro dos cristãos que ensina que todos os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Todo mundo, inteirinho, a igreja inteira. Se isso fosse verdade, e aqui não estamos querendo discutir, mas estamos só levando as pessoas a entenderem, se isso fosse verdade, como eles ensinam, ou seja, esses versículos aqui que nós vamos ler agora não deveriam nem estar na Bíblia. Porque por que eu preciso me acautelar, eu mesmo? Por que você fala isso para mim, sendo que eu não vou ficar pagando tribulação? Se todos os crentes, sem exceção, 100% dos crentes forem abatidos antes da tribulação, não precisa nem vigiar. Eu não preciso nem me acautelar. Acautelar é tomar cuidado, tomar cautela. Haja com cautela, com cuidado, fica atento. Para quê? Para que eu vou vigiar, ficar atento, acautelar, se todo mundo é arrebatando antes da tribulação? Eu vou viver minha vida como eu quiser. Eu vou ser arrebatado mesmo. Eu sou crente, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho plena convicção que eu fui salvo, então, pronto. É muito simples. Vive minha vida como eu quiser. E aí, antes da tribulação, todo mundo é arrebatado. E é assim que o Senhor ensina? Claro que não. Aí o Senhor ensina aqui no versículo 34, ó, para os discípulos, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações do mundo. Então, essas coisas, irmãos, é muito sério. Isso pode acontecer com cada um de nós. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Que dia? Que dia? Não é? Ou seja, quando vem o dia da volta do Senhor secreta, não é? E aí o Senhor volta secretamente, nós ficamos, e aí esse dia também vai incluir a grande tribulação que vai começar. E quando fala repentinamente como um laço, no grego, a palavra laço é o mesmo significado de um laço para pegar passarinho, uma arapuca.
Você já fez um arapuca para pegar passarinho? Não é? Sabe como é que é? Quem já fez? Né? Você faz lá, bota uma casinha, bota um pauzinho, certo? E aí bota uma comidinha aqui. E aí você, esse pauzinho, você fica, amarra uma cordinha, fica bem distante. E aí quando o passarinho vem para comer a comida, ele não percebe que ele está diante de um arapuca. Aí você puxa e aí vem, fecha, cai e pega ela como um laço. Ou seja, o que o senhor está querendo dizer aqui é que muitos dos crentes, muitos, por isso alguns têm que se acautelar, porque a maioria não vai se acautelar. Muitos dos crentes próximos da volta do Senhor, secreta, antes da grande tribulação, vão estar com o coração. E eu espero que não seja o meu caso nem o seu, mas temos esse risco de estar também assim. Nós não estamos em nada imunes. Nosso coração está sobrecarregado com as consequências da orgia. Orgia, quer ver? Eu vou abrir para vocês o grego desse versículo. Lucas 21, versículo 34. Fala assim: orgia, né? Aqui no grego, é tontura e dor de cabeça causados por excesso de vinho. Um crente vai estar bêbado, falando literalmente? Não necessariamente. Mas podemos estar não embriagados com vinho físico, mas podemos estar embriagados com o vinho deste mundo. Ou seja, com as coisas deste mundo. Ainda que às vezes um crente não beba bebida alcoólica, ele pode estar embriagado com a bebida do mundo, com as coisas que esse mundo tem para nos oferecer. E aí, quando nós estamos bêbados dessas coisas desse mundo, nosso coração fica tonto e com dor de cabeça. Ou seja, a gente perde a noção das coisas, perde o equilíbrio espiritual, não é? A gente fica só preocupado com a dor de cabeça, né? E não se preocupa com as coisas do reino. Em outras palavras, o crente fica tão envolvido com as coisas desse mundo que ele perde noção do equilíbrio espiritual que ele tem que ter e ele começa a estar com dor de cabeça pelos problemas que ele está vivendo, pelas coisas do mundo que ele bebeu. O que causa a orgia aqui, a dor de cabeça, é o vinho do mundo. Ou seja, em vez de nós estarmos com a nossa mente preocupada e pensando nas coisas lá do alto, nossa mente está resolvendo os problemas, as dificuldades que nós mesmos criamos para nós, porque nós deixamos nosso coração encher com a bebida deste mundo. Ou seja, quando você está com dor de cabeça, você não pensa em mais nada a não ser dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça por um problema, não dor de cabeça fisicamente falando agora, mas está cheio de problemas para resolver, problemas do nosso coração que se embriagou das coisas desse mundo. E aí fala da embriaguez, ou seja, o resultado dessa orgia, né? E das preocupações desse mundo. Tudo isso está relacionado. Se você, inclusive, quiser aplicar literalmente orgia e literalmente embriaguez, tudo bem. Alguns vão falar, não, irmão Gustavo, aqui está falando de orgia, embriaguez literal, somente a literal, não queira extrapolar, não. Se você quer aplicar assim, meu irmão, fica à vontade, mas e quem faz isso aí, muitas vezes faz porque quer se proteger, entendeu? Quer se defender. Tudo bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta, os que agem dessa maneira. Você consegue escapar, então, do terceiro fator aqui, preocupações do mundo? Você pode argumentar, eu não bebo, eu não faço orgia e nem estou embriagado do vinho físico, do álcool físico. Beleza, tudo bem. Mas e das preocupações do mundo? Como é que está seu coração? Está sobrecarregado? Como é que está o meu coração? O que é que nós preocupamos mais com as coisas do Senhor, com a volta do Senhor, com a igreja sendo edificada, com pessoas sendo salvas ou com as coisas desse mundo? E aí, alguém pode achar que eu estou aqui dando sermão dos irmãos. Que é isso, irmão? Deixa eu dizer para você, isso não fui eu que estou falando, quem está falando isso é o Senhor Jesus.
Por que que eu estou falando isso? Porque isso aqui é importantíssimo, por isso que é a necessidade de haver arrebatamento dos crentes antes da grande tribulação, os vencedores. Porque muitos vão ficar assim. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, que aquele dia venha sobre vós. Te pegou, tá? Pois, olha o versículo 35, pois há de sobrevir, o Senhor não quer que esse dia pegue os seus discípulos. Por isso ele está avisando. Mas, infelizmente, vai pegar muitos deles. Aí só continua. Pois há de sobrevir a todos os que vierem sobre a face de toda a terra. E aí? Palavra do Senhor. Exagerou? Mentiu? É isso? Não. É sermão do Senhor? Está dando sermão dos seus discípulos? É isso? Não. O que está fazendo então? Está nos amando. Ele está preocupando conosco. Parece um pai quando fala para o filho, né? Meu filho, cuidado, cuidado. Aí o filho fala, tanto sermão em mim. Sermão em você, eu estou te amando. Eu estou te pedindo para você ter cuidado, porque eu te amo. Eu não quero que você passe por esse laço. Ah, meu pai está dando sermão em mim. Então tá. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Todas essas coisas terão que acontecer. Eu estou falando aqui, ó, essas coisas terão que suceder. Escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Não existe outra maneira de escapar a não ser vigiando. Não acho que essas coisas vão. Ah, não, o senhor vai mudar de ideia, não vão suceder. Elas têm que acontecer. Irmãos, essas coisas vão acontecer tão certo como o ar que nós respiramos. Vai acontecer. O que o senhor está querendo dizer é: vigie para que você escape. Eu quero que você seja um vencedor. E se nós achamos que essas palavras do Senhor não vão acontecer, nós não cremos na palavra do Senhor, nem cremos na Bíblia. E outra, antes de eu falar de todas essas coisas, eu comecei lendo 34, mas leia o 33, leia o 32. Olha o que eu falo no 32. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Isso vai acontecer. Olha o próximo versículo. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí ele fala: acautelai-vos. Então, por que é que tem que ter o arrebatamento dos crentes antes dos crentes vencedores, antes da grande tribulação? Porque vai vir um laço como o mundo inteiro que é a grande tribulação. E o Senhor quer preservar os vencedores disso, tá bom? Mas quem são os vencedores? São aqueles que vigiam. Os vencedores são aqueles que vigiam. São aqueles que vigiam a todo tempo e oram, tá? Outro ponto. Por que tem que ter o arrebatamento dos crentes vencedores antes da tribulação? Porque vai ter essa provação para pegar a terra inteira. Olha Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10. Vamos lá. Apocalipse 3:10. Fala assim. Porque guardaste, aqui é a palavra do Senhor, tudo que é palavra do Senhor, que está falando que é o Senhor, tá? Todos que lê até agora, palavras do Senhor. E aqui, o Senhor está falando, Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 10, o Senhor está falando para a igreja em Filadélfia, tá? Aí o Senhor vem e fala assim para eles assim, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, tá vendo? Essa expressão, os que habitam sobre a terra, essa expressão se repete muito em Apocalipse. E eu já expliquei para vocês sobre isso, principalmente lá nas trombetas, tá? Que aparece mais nessa expressão. Os que habitam sobre a terra, quer dizer, aqueles que têm o seu coração nesta terra. Aqueles que têm morada fixa nessa terra, eles habitam sobre a terra. Habitam os que amam essa terra. Os que estão com o coração sobrecarregado com as coisas dessa terra. São os que estão, como fala Lucas 21, com as preocupações do mundo.
Essa terra é maravilhosa para eles. E podem ser crentes, e a maioria é, não é? Estou dizendo a maioria dos crentes, né? Mas o Senhor quer guardar os que quer preservar os seus vencedores. Por isso eu falo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, tem uma condição, né? Guardar a palavra da perseverança. Também eu te guardarei. Também, quando fala também você faz isso, eu faço isso também em contrapartida. Então há um preço. Há um preço. O preço é: você guarda a palavra da perseverança, eu guardo você. Guarda a minha palavra perseverante, também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ou seja, os crentes vencedores serão arrebatados antes que comece a hora da provação. É interessante, na época que nós estávamos falando sobre a igreja em Filadélfia, eu expliquei para você essa expressão, a hora da provação. Se vocês voltarem lá na mensagem de Filadélfia, vocês vão se recordar que foi bem explicado isso. Mas aqui eu vou recapitular com vocês rapidamente. Uma coisa é falar a hora da aprovação, outra coisa é falar da aprovação. É interessante isso. Parece que é a mesma coisa, não é? Mas na verdade a hora da aprovação é mais profundo, tá? O Senhor poderia muito bem falar assim. Talvez nós entenderíamos, falasse assim, olha, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da aprovação. Poderia, não é? Estaria quase que entendido da mesma maneira. Porém, o Senhor foi mais específico. Se eu fosse eu, também te guardarei da hora da aprovação. Quando fala da hora da aprovação, isso quer dizer que antes mesmo de começar a aprovação, nós já fomos guardados livres daquilo. Não é? Por exemplo, né? Alguém pode falar assim: olha, eu vou te guardar do bombardeio que vai acontecer em Israel. Israel agora tá em guerra com o Líbano, né? Aí quando Israel, antes de bombardear o Líbano, ele joga vários panfletos lá, espalha notícias falando assim: olha, sai dessa área porque eu vou bombardear ela. Aí todo mundo sai dali, os libaneses, né? Ele bombardeia para pegar lá o Hezbollah. Aí é o mesmo princípio. Se eu poderia falar assim: olha, eu vou te guardar do bombardeio, certo? Mas isso é uma coisa. Outra coisa, fala assim, eu vou te guardar até mesmo da hora do bombardeio. Ou seja, até mesmo a hora que vai acontecer é tão específico que você nem vai estar lá. Entenderam, irmãos? Como é algo muito mais profundo, né? Ou seja, nem o momento que vai acontecer o bombardeio, ou seja, mesmo, nem o momento que vai acontecer a grande tribulação, nós vamos pegar ali, não vamos ter esse dia de arrebatar. Então, isso aqui, nós, assim, os crentes vencedores, tá? Então, nós estamos falando aqui qual é a necessidade do arrebatamento dos crentes vencedores. A necessidade qual é? Primeiro qual a necessidade é que a grande tribulação virá. Segundo, vai ser a aprovação, vai pegar a terra inteira. Terceiro, a grande tribulação vai ser com uma dor de parto, vai ser uma destruição repentina com a dor de parto. Vamos ver isso lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Vamos ler o versículo 1 diante, né? Fica mais fácil. Fala assim, ó. Irmãos, Tessalonicenses, primeiro e segundo, são livros proféticos também para a volta do Senhor, tá? Se nós queremos entender Apocalipse, os principais livros, nós precisamos da Bíblia inteira, mas os principais livros são o livro de Daniel, Velho Testamento, o livro de Mateus, Novo Testamento, parte do livro de Lucas, o livro de Tessalonicenses, primeira e segunda, e o próprio Apocalipse. Então, fala assim, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, fala, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados. O que é inteirado? Está totalmente inteiro. Quando fala inteirado, pode querer dizer que vocês já sabem tudo, de ponta a ponta. Ou seja, vocês não estão faltando pedaços, estão sabendo pela metade, vocês estão inteiros, inteirados, completamente claros. Por isso que não há necessidade de eu ficar explicando tudo para vocês. É isso que o Paulo está querendo dizer. Que vocês já estão completamente claros, inteirados, inteiros, sem faltar nada do conhecimento.
Por isso, irmãos, Paulo querendo dizer as palavras, nós precisamos conhecer profundamente esse assunto da volta do Senhor e viver, conhecer e viver, para que nós não possamos estar parcialmente claros, mas inteirados, inteiros, tá? Vamos continuar. Inteirados com precisão. Inteirados com precisão. Irmão, irmã, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fala para mim. Você está inteirado com precisão? Precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite? É claro disso? Você tem precisão? Preciso explicar essas coisas? Ainda resta alguma dúvida que nós precisamos conhecer isso profundamente? Será que ainda resta alguma dúvida da importância do estudo de Apocalipse? Mas vamos continuar. Não só conhecer. Conhecer é menos da metade da importância. Viver é mais importante ainda que conhecer. Mas conhecer é importante. Vamos lá. Inteirados com precisão de que o dia do Senhor está falando aqui, o dia da volta secreta do Senhor. Vem como ladrão de noite, ou seja, quando você vai vir secretamente como ladrão de noite, tá? Essa parte do ladrão de noite, Paulo está se referindo à vinda do Senhor antes da grande tribulação, tá? Para arrebatar os crentes, para pegar, para roubar o que é precioso, que são os vencedores, tá bom? Aí continua, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá. Observe essas palavras que o Senhor repetiu lá em Mateus e Lucas, e Paulo repete aqui. Sobrevirá, virá sobre eles. Lembra, o laço vem sobre, as dificuldades vêm sobre, a tribulação vem sobre é que te pega por cima, você não consegue escapar. Cai por cima de você, puf! Sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O que Paulo está dizendo aqui, que a vinda do Senhor vai acontecer para todo mundo, crente ou não crente. Mas nós precisamos estar apercebidos. E Paulo está querendo dizer que a grande tribulação aqui vai vir quando as pessoas estiverem falando de paz e segurança. Quando tudo estiver parecendo perfeitamente bem, é que vem a destruição. Lembre-se, vamos recordar aqui rapidamente, lembre-se da profecia importantíssima de Daniel no capítulo 9, a profecia das 70 semanas, tá? 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Israel, o povo de Daniel, sobre os judeus. 490 anos, 70 semanas são, cada semana são semanas de anos. Então, uma semana são 7 anos. 7 vezes 70, 490 anos. E esse cronômetro de tempo de 490 anos foi Deus que determinou sobre o povo de Israel. E começou a ser contado lá quando começou a reconstruir a cidade de Jerusalém. E aí foi contado, essas semanas foram acontecendo e foram até a morte de Cristo ungido. Então, desde a época da reconstrução de Jerusalém até a morte de Cristo ungido, já passou-se 69 semanas ou 483 anos. Está faltando somente a última semana, ou seja, os últimos 7 anos para completar o período total de 490 anos, 70 semanas. Então, 69 já aconteceram. Mas desde a morte de Cristo até agora, essa última semana não aconteceu, porque o Senhor paralisou o cronômetro. O Senhor apertou o cronômetro para dar uma pausa. Uma pausa. Por que o Senhor fez essa pausa? Essa pausa das 69 semanas até a última que vai acontecer, o Senhor deu uma pausa na história do povo de Israel, essa profecia do povo de Israel. O Senhor deu uma pausa para que entre os gentios, entre o período da graça, da igreja, que somos nós. Então, da 69, da 69ª semana, 69 semanas para a 70ª semana, semana 70, o Senhor deu uma pausa no cronômetro para que entre o povo gentil, entre o período da igreja, da graça, nós estamos hoje, no Novo Testamento. Mas
próximo do fim dessa era, o Senhor volta a ligar o cronômetro novamente sobre a história do povo de Israel. Aí começa a última semana, os últimos 7 anos desta era. E aí, de quando começar os 7 anos dessa era, ninguém sabe quando vai começar, só o Senhor sabe, isso é um mistério. Para quando ele vai voltar ou não, ninguém sabe, é um mistério. Aí, quando o Senhor começar novamente a clicar esse cronômetro, vai acontecer os primeiros 3 anos e meio da semana. E os primeiros 3 anos e meio da semana serão tempos de paz e segurança. Então, esses primeiros 3 anos e meio serão anos, como diz aqui, de muita paz e segurança. O mundo inteiro vai estar celebrando a paz, a segurança, não é? Nós vivemos um mundo, até hoje, um mundo de guerra, que não tem paz. Nesse momento, está acontecendo guerras em tantos lugares: guerra de Israel contra o Líbano, guerra de Israel contra o Irã, guerra dos Estados Unidos contra o Irã, guerra no Sudão, está dividindo uma guerra civil monstruosa, guerra da Ucrânia contra a Rússia e vice-versa, Rússia e Ucrânia. Tem guerras que não param nunca. O mundo não está em paz e o mundo não está em segurança. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, deu um aviso que é possível que todo mundo entre em recessão. Isso é segurança? Quando tem recessão, as pessoas têm segurança alimentar, segurança de dinheiro? Não. O mundo vai entrar na crise total. O mundo não está em paz e o mundo não está em segurança. Porém, quando esse líder mundial, né, que vai se levantar antes de se tornar o anticristo, vai ser o líder mundial, ele vai trazer o mundo para uma situação de paz e segurança. E as pessoas vão achar que está tudo melhor de tudo. Mas aí, repetidamente, vem o quê? A destruição. Esse repetidamente é quando termina os primeiros 3 anos e meio, esse líder mundial morre, ressuscita e torna-se um anticristo, aí começa a grande tribulação, aí vem uma destruição repentina. Porém, olha que o senhor fala por meio de Paulo, fala assim, versículo 3, quando andarem dizendo, as pessoas andarem dizendo, nós não, as pessoas sim, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repetidamente destruição. É igual o laço. O laço o passarinho entra ali, menos vê, puf, caiu. O laço, puf, pegou de uma vez, muito rápido. É repentina. A destruição cai sobre ele, puf, e mal viu, já pegou. Isso quer dizer, irmãos, que nós não estivermos muito vigilantes, isso é rápido cair sobre nós. Nós não sabemos quando vai começar a última semana, esses meus 3 anos e meio. Você não sabe, eu não sei. Nós estamos para vigilantes, tá? Mas o senhor fala assim, como vem as dores de parto, que está para dar à luz. Porém, o senhor fala um negócio muito interessante aqui por meio de Paulo. Quando vem as dores de parto, a que está para dar à luz. Isso aqui é um sinal precioso. Por quê? Quer dizer o seguinte: os primeiros 3 anos e meio serão anos de paz e segurança. No entanto, vai ter dores de parto. Ou seja, o que quer dizer isso? Uma mulher, quando está para dar à luz, ela não sabe a hora que dá à luz, sabe? Não sabe. Mas uma coisa ela sabe, que começa a entrar em processo de parto. Quando ela está em processo de parto, as dores de parto começam, no início, elas são dores bem fraquinhas. As contrações são fraquinhas. A mulher sente só a barriga lhe dá uma leve endurecida. Mas isso é um sinal para ela. Opa, você te prepara. Vai vir coisa pior. Tá chegando a hora de nascer o bebê, que é repentina, de uma vez. Porém, não é sem aviso. Vai tendo os avisozinhos. Aí essas dores, primeiro começam leves contrações e elas são muito esparsas, ou seja, elas são muito separadas de uma da outra. Dá uma contração e passa horas depois, vem a próxima. Aí, a medida que vai aproximando da hora certa, que só Deus sabe do nascimento, né, do bebê, aí essas contrações vão tornando cada vez mais intensas e cada vez o intervalo entre elas vai se encurtando. Ou seja, elas vão ficando mais doídas e mais frequentes. Então vai se encurtando, 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 até chegar a hora do grito. Aí a hora, puf, repetidamente, vem a hora mais difícil para a mulher. Dor terrível, aí sai o bebê, né? Nasce o bebê. Então, o Paulo quer dizer assim, que serão anos de paz e segurança, porém isso vai dando avisos. Olha, vai percebendo, as coisas estão se aproximando, o intervalo está diminuindo, as coisas entendeu? As dores estão aumentando, até que chega a hora pior de tudo, puf, que é a grande tribulação. Tá? Então, por que é importante a necessidade do arrebatamento? Para livrar dessa repentina destruição. Tá? Segundo,
Por que que é importante o arrebatamento? Porque o diabo, durante a tribulação, vai vir para essa terra com tudo. Vamos ler lá? Apocalipse capítulo 12. Eu ainda estou mostrando para os irmãos a necessidade do arrebatamento dos vencedores antes da tribulação, porque é terrível a tribulação. Apocalipse capítulo 12, olha lá. Capítulo 12, versículo 12. Vocês lembrem, em Apocalipse 12, versículo 7, há uma guerra no céu entre Satanás, entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos caídos, né? Tem uma guerra no céu. Por que está a guerra no céu? Porque até hoje, e até esse momento, quando tiver essa guerra, Satanás ele vai ter domínio sobre os ares. Aonde que ele domina? Onde estão as autoridades de Satanás? Está nos ares. Satanás e seus anjos caídos estão nos ares. Lembre, como fala em Efésios capítulo 6, ele tem o principado e potestades do ar. Do ar. Principados quer dizer príncipes. Principados é a região de atuação de um príncipe, tá? Ou seja, é onde um príncipe tem um principado, ele tem um domínio. O principado de Mônaco é onde tem um príncipe de Mônaco que domina aquela região. Principado quer dizer a região de domínio de um príncipe. Quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, lá em Efésios 6, mas contra o principado e potestades do ar, quer dizer que Satanás ele tem os seus príncipes, seus anjos caídos, que dominam os países e dominam do ar. E cada anjo caído tem um principado, tem uma região onde ele domina. E fala potestade é autoridade, são autoridades que eles têm. Então, resumindo, no momento, Satanás está no ar. Porém, quando chegar aqui em Apocalipse 12, versículo 7, vai ter uma guerra no ar. E aí, Miguel e seus anjos vão vencer Satanás e seus anjos. Aí Satanás vai perder o seu domínio no ar. Satanás e os seus anjos caídos vão perder os seus principados e a sua potestade do ar, vai perder isso. Então ele vai ficar revoltado. Para onde que ele vai então? Se ele é expulso do ar, ele vai para a terra, tá? Olha o que fala no versículo 7, Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Ou seja, onde é o lugar de Satanás hoje é no céu. Céu é nos ares. Aí o 9. E foi expulso. De onde? Dos ares. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado do ar para onde? Para a terra. E com ele os seus anjos. Então, quando Satanás é expulso do ar e vai para a terra com seus anjos, é que começa a grande tribulação. Puf! Você imagina Satanás na terra, com seus anjos, que é direto na terra agindo. Olha o versículo 12. Por isto festejai, ó céus, e vós o que neles habitar. Tá vendo? É muito claro isso na palavra de Apocalipse. Essa expressão. Uns são os que habitam no céu. Quem que habita no céu? São aqueles cujo coração está no céu, nas coisas celestiais. Ama as coisas celestiais. Pode até mesmo até esse muito estar vivendo na terra, mas o coração está habitando no céu. A pátria é celestial, a glória é celestial, a peregrinação é celestial. Ama as coisas do céu, pensam nas coisas do céu, vivem as coisas do céu, como Filipenses fala. Isso é uma expressão maravilhosa. E a Apocalipse mostra uma outra expressão que é o contrário dessa aqui. É os que habitam sobre a terra, que amam essa terra, que são terrenos cujo coração está aqui, se preocupam com as coisas dessa terra, estão ligados a essa terra. Vê a diferença? Enquanto no versículo 12 o céu está festejando, a terra vai estar em intensa destruição. Olha lá, 12. Por isso festejai os céus e vós o que neles habitar. Ai da terra, o céu festeja, a terra está gritando ai. Ai da terra e do mar. Por quê? Pois o diabo desceu até vós. Ah, cheio de grande cólera. Não é pequenininha, não. É ira para explodir. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo lhe resta? Só vai lhe restar 3 anos e meio. Ele sabe. Satanás sabe, irmão. Ele sabe que quando ele cair para essa terra, só vai lhe restar 3 anos e meio, ponto final. Porque depois o Senhor volta publicamente, pega Satanás, amarra ele com seus anjos caídos lá no abismo, tranca eles e começa o reino milenar. Aí são 1000 anos eles amarrados, aí no final do reino milenar, Apocalipse 20, no final do reino milenar, o Senhor solta Satanás, depois destrói ele e destrói seus anjos caídos de uma vez por todas. Destrói assim, joga para o lado de fogo. Então, amados irmãos,
Ele sabe. Nós precisamos saber também. Ele sabe quanto tempo vai restar para ele quando ele cai para a Terra? 3 anos e meio só. Tá? Então, vocês estão entendendo por que é que o Senhor tem que arrebatar os vencedores antes da grande tribulação? Porque o diabo vai cair para essa terra. Certo? E aí, quando o diabo cai para essa terra, o que ele vai fazer? Ele vai contra a mulher que ficou nessa terra. Olha o versículo 13, que é a continuação. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que ele faz? Fica quietinho na terra, bonzinho? Não. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Então ele vai perseguir a mulher. Que mulher é essa? Quando chegarmos no capítulo 12, nós vamos explicar detalhadamente para vocês. Mas aqui, de forma panorâmica, essa mulher é uma representação de todo o povo de Deus, desde o velho até o novo. Porém, é claro, nesse momento aqui, essa mulher que vai ficar aqui na grande tribulação, representa quem? Representa os crentes não vencedores que ficaram nessa terra e os judeus, entendeu? Que também são parte, os judeus que amam o Senhor, né? Que ainda não declararam que amam o Senhor, mas são os remanescentes que também vão ficar nessa terra. Então, os judeus remanescentes ficaram nessa terra, né? Ficar nessa terra não, todos os judeus vão ficar nessa terra. Os judeus que estiverem nessa terra, os remanescentes, e, o restante dos crentes, que é a maioria ficar nessa terra, é que vai ser a mulher que ficou. Como é que você sabe disso, irmão Gustavo? Que o restante que ficou é essa mulher. Olha, eu vou explicar para você. Vai lá no versículo. É a continuação do texto, tá? Mas se você ir lá no versículo 17, fala assim, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Restantes da descendência da mulher. Que são descendentes da mulher? Porque a mulher, tipo, já falei para você, a mulher ela é universal. Ela pega desde os crentes do Velho Testamento e os judeus do Velho Testamento e do Novo. Só que nesse momento aqui, quem que ficou na Terra é a mulher inteira? Não. A maior parte da mulher já morreu, né? É antes do Novo Testamento, ou a parte do Novo Testamento. Então, quem está falando quando fala os descendentes restantes da mulher? São os que ficaram nessa terra, tá? Então, quem são esses descendentes da mulher? Vai explicar quem são, ó. Com os restantes da sua descendência, quem são? Vai explicar. Os que guardam os mandamentos de Deus. Então, a primeira categoria que são restantes da mulher, que é essa parte da mulher que ficou na terra, né? São quem são? São os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são eles? Está se referindo a quem? A judeus. Os judeus remanescentes que amam o Senhor, essas são os que guardam os mandamentos de Deus. E outra parte da mulher, quem é? Vai continuar o versículo. E tem o testemunho de Jesus. Quem é a segunda parte da mulher? São os que têm o testemunho de Jesus. Quem tem o testemunho de Jesus? Os judeus? Não, Deus ainda não creem no Senhor Jesus. Então, quem são os que dão testemunho de Jesus, que falam de Jesus? Os crentes. Tá? Então, isso é uma prova categórica, e tem outras também, que muitos crentes vão ficar para a grande tribulação. Tá bom? Então, por que que o Senhor arrebata os vencedores antes da tribulação? Porque o dragão vai perseguir o resto da mulher. Tá bom? Ah, até aí, irmãos, entenderam claramente? Tá? O dragão ele é contra a mulher. Ele odeia a mulher. Tá? Ah, então, nós vimos a necessidade do arrebatamento dos crentes vencedores antes da tribulação. Vamos ver as promessas. Então, o Senhor prometeu que arrebataria. Por que você tem que arrebatar os crentes vencedores antes da tribulação? A necessidade nós vimos. Porque por tudo que vai representar a grande tribulação, terrível como ela vai ser. Porém, e as promessas? O Senhor prometeu que arrebataria os crentes vencedores antes da tribulação? Sim. Eu não vou ler o versículo de novo, eu já li para vocês. Lucas 21:36, o Senhor falou que acautelar para que escapeis desses dias, né? Isso é uma promessa do Senhor. E o Senhor falou no versículo anterior, no 32, o Senhor falou: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, a minha promessa, que vocês que vigiarem escaparão, eu vou manter. O céu pode até mudar, e vai mudar. A terra pode até mudar, e vai mudar. E vai mudar o céu e a terra? Vai. Vai passar o céu e a terra? Vai. Quando terminar o reino milenar, aí o Senhor vai destruir esse céu que nós estamos vivendo, chamado de velho céu,
E o Senhor vai destruir essa terra que nós estamos vivendo, chamada de velha terra, e quando vier a nova Jerusalém, que é Apocalipse capítulo 21, 22, será um novo céu e uma nova terra, em que habitam justiça, né? Ou seja, vai passar o céu, a terra vai, mas as palavras do Senhor jamais passarão, as promessas dele não passarão. Se vocês vigiarem, vocês escaparão. A promessa para cada um de nós, tá? Outro versículo, Apocalipse 3:10, acabamos de ler. O Senhor diz que se guardares a palavra da minha perseverança, eu também guardarei você da hora da provação. É uma promessa do Senhor, tá? Agora os fatos. Vamos ver os fatos do arrebatamento antes da grande tribulação. Vai acontecer? Vai. É fato, é. O Senhor já disse isso. Vamos ler lá, Apocalipse, não, Mateus 24. Olha só, vamos ler lá. Mateus 24. Irmão, é um fato o arrebatamento, tá? Mateus 24, versículo 39. Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Tá? É dentro do contexto profético que é Mateus 24. E aqui são palavras do Senhor, tá? Olha o que o Senhor fala no versículo 39. Fala assim. Vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo. É melhor a gente ler o versículo 32 em diante. Aprendei, pois, a parábola da figueira. É claro que aqui, irmãos, eu não vou dissecar cada versículo aqui, não, por causa do tempo, que não é nosso objetivo hoje. Mas lá para frente, nós vamos ter mensagens específicas só de Mateus 24 e 25, para mostrar para os irmãos, Lucas 21, essas coisas todas, tá bom? Mas vamos lá. Se assim o senhor permitir, claro. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Dois pontos. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber se está próximo o verão. Aqui estava se referindo, vou falar rapidamente, está se referindo à nação de Israel que voltaria a ser a nação novamente. Tá? E já aconteceu em 1948 e em 1960 e alguma coisa, na Guerra de Seis Dias, Israel voltou a conquistar Jerusalém, que tornou-se a capital eterna para os israelitas, né? Ainda que todas as outras nações não reconheçam isso, para eles, Jerusalém é a capital deles, e eles conseguiram isso na década de 60, a Guerra de Seis Dias, né? Então vamos continuar, do mundo da Jordânia, né? Então vamos lá. Assim também vós, 33, quando vides todas essas coisas, saber se está próximo às portas. As portas, não vou dissecar aqui não, mas só explicar, as portas estão no plural. Ou seja, tem várias portas. Então, passou uma, passou duas, você vai observando, está chegando. Tá? E depois a gente fala sobre isso. Vamos continuar. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Que dia e hora? Hora da vinda secreta do Senhor como ladrão. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Essa vinda secreta, irmão, ninguém sabe. Por isso temos que vigiar. Quando vai ser essa metade dos primeiros 3 anos e meio, da última semana? Nós não sabemos, velho. Ninguém sabe. Ou seja, por isso que vai vir repetidamente. Nós temos que estar vigiando. Você continua. Pois assim, o Senhor vai fazer algumas comparações aqui. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que foi os dias de Noé? Ele vai continuar a explicar. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda secreta do céu. Não é a pública no final da tribulação, não. A pública, todo mundo vai ver. O mundo inteiro vai ver. Vai vir como um raio, como um relâmpago, da ponta a outra. O mundo inteiro, até os incrédulos vão ver. É a vinda secreta do Senhor, antes da grande tribulação. E ele não vai descer até a terra, não. Ele vai arrebatar para os céus os vencedores, para o trono de Deus. Então, irmãos, vamos entender aqui. Como é que era no dia de Noé? Como é que era no dia de Noé? Se eu comparo com o dia de Noé, como é que é o dia de Noé? No dia de Noé, Noé, ele, ele ele tinha que construir uma arca, certo? Então, ele ficou de braço cruzado? Não, ele foi construir a arca. Mas você acha que não é só construir a arca?
A única coisa que Noé fazia era construir a arca? Claro que não, irmãos. Noé também se preocupava com sua subsistência. Ele plantava, ele colhia. É, Noé? Dava-se em casamento. Claro, como é que Noé ia comer? Se Noé só construísse a arca o dia inteiro, como é que ele ia comer? Como é que ele ia produzir? Quem ia alimentar Noé? Noé não edificou a arca também sozinho, provavelmente. Também teve a ajuda dos seus familiares, não é? Mas, ou seja, demorou anos e anos e anos para ele construir, né? A arca. Mas ele não construía a arca todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não. Ele ia construindo um pedacinho da arca e ia também tocando a sua vida. Construindo um pedacinho da arca e tocando a sua vida. Ele comprava, comia, bebia, dava casamento, mas construía a arca. Ou seja, onde eu quero dizer que Noé, ele tinha um viver normal, assim como todas as pessoas da época dele, porém, ele nunca deixava do alvo na cabeça dele de construir a arca. Todos os dias ele construía um pouquinho a arca e todos os dias ele estava sua vida normal. Era o viver normal dele. As pessoas ao redor de Noé, não. Elas só comiam, bebiam, davam casamento e não ligavam para nada que Noé falava da arca. E Noé avisando, Noé avisando, Noé avisando, Noé avisando, não é? Noé pregando. O viver de Noé pregava já isso. Você pergunta, o que você está fazendo aí, Noé? Ah, eu estou construindo a arca. Para quê? Não, vai chover, vai ter um dilúvio nessa terra inteira. Ah, bobagem. A pregação de Noé era o viver dele. Mas ele também continuava comendo, bebendo, casando, certo? Diferente das pessoas. Aí, quando a arca ficou pronta, Noé ainda pregou, ninguém ouviu. Quando ele entrou na arca, ninguém percebeu. Ou seja, quando aconteceu o arrebatamento, as pessoas não vão perceber quando os arrebatados entrarem na arca. Não é? É interessante, não vão perceber. Não é? Até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Ou seja, alguém escapou? Só estava a arca. Senão ninguém mais escapou, perdeu todo mundo. Assim também será a vida do Filho do Homem. Então, aí só vai explicar, ó. Então, como é que vai ser? Aqui o senhor está explicando literalmente como é que vai ser. Então, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Quando fala dois estarão no campo, você está falando de dois, são homens, tá? Porque são dois, não são duas. A palavra é dois no masculino. Então está se referindo de dois homens. Obviamente, esses dois homens estão se referindo a dois irmãos. Não é um salvo, como muitos ensinam erroneamente. Um é que é salvo, o outro é um incrédulo. Não, incrédulo, tá? Claro que não, tá? São dois homens irmãos que estão no campo. Fazendo o que nesse campo? Eles estão lá produzindo no campo. Eles estão lá produzindo, estão lá vivendo a sua vida normal de sobrevivência, na sua lida diária do trabalho. Isso quer dizer que o normal é que todos nós continuemos nossa vida normal, trabalhando, fazendo nossos afazeres, tudo. Porém, um irmão fica continuando no campo e outro irmão, puf, é tomado. Quando fala tomado, essa palavra é do arrebatamento, tá? É o significado, não que seja a mesma palavra literal, mas é o significado de tomado, como se fosse, puf, tomado, tá? Ora, por que que um ficou no campo e outro foi levado? Exteriormente pareciam muito iguais e exteriormente faziam a mesma coisa e exteriormente estavam vivendo o mesmo tipo de trabalho e exteriormente os dois estavam plantando, colhendo, entre as casando, dando-se casamento, estavam comendo e bebendo, casando casamento, estavam iguais. Mas por que que um é tomado e o outro fica? Porque interiormente o que foi tomado era diferente do interiormente o que ficou. O irmão que foi tomado era um vencedor. Ele estava trabalhando, mas o coração estava no céu. Ele estava trabalhando, mas ele não era dos que habitavam na terra. O coração dele estava habitando no céu. E o que ficou, o irmão que ficou, é o irmão que estava trabalhando, mas o coração habitava nessa terra. Aí vamos continuar. Deixa eu continuar no versículo 41. Duas estarão trabalhando. Duas! Agora é no feminino. Duas! Então, duas são duas mulheres. Duas mulheres, obviamente, duas irmãs.
Uma irmã vai, outra irmã fica, tá? A irmã que vai, a irmã que fica, ambas estavam, quando aconteceu o arrebatamento, estavam na mesma situação, trabalhando. Duas estarão trabalhando. Então, esse conceito, irmão, que fala assim, vamos buscar a volta do Senhor, vamos parar de trabalhar, vamos todos só orar e jejuar e tal. Irmão, isso não é o que o Senhor nos ensinou, isso não é real. Se você só ora e jejua, entendeu? Esperando a volta do Senhor, isso mostra que não é tão real assim. O real é quando nós estamos realmente trabalhando, mas nosso coração não está nessa terra, irmãos. Mais para frente, não hoje, eu vou explicar quando chegar nas premissas, eu vou detalhar essa questão da diferença entre um grão de trigo, que representa um crente vencedor, e um grão de trigo que representa um crente não vencedor. Aí eu vou explicar para vocês isso, a questão da ligação com a terra. Mas ambos estão na terra. E ambas as irmãs estavam trabalhando. Mas uma foi, outra ficou. Por quê? Porque uma, exteriormente, era igual, mas uma que foi tinha um coração diferente. E a outra que ficou tinha um coração também diferente. A que ficou, o coração estava como lá em Lucas 21, sobrecarregado. O que é sobrecarregado? Pesado. É tão pesado que, por comparação, né, não conseguia levá-la a arrebatar, subir. O coração estava muito pesado, preso, fixado nas coisas terrenas, nas preocupações do mundo, nas orgias e embriaguezes. E a irmã que foi, o coração não estava sobrecarregado, estava leve. Tão leve que era fácil subir. Uma pena sobe, um chumbo desce. O coração estava leve, não tinha sobrecarregado com nada. Simplesmente em edificar a arca, edificar a igreja, né? Como Noé, e preocupado com as coisas do céu, tá? Aí isso foi versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas com vosso Senhor. Opa! Opa! Por que isso é tão importante? Portanto, só faz, portanto, vigiai, porque não sabeis de quem vem o vosso Senhor. Bom, Gustavo, como é que você sabe que esses dois estavam no campo, essas duas estavam no moinho, são irmãos? Porque o Senhor disse no versículo 42, portanto, vigiai. E incrédulo vigia? Porque muitos crentes acham que desses dois, um é crente, outro é um falso crente. Para com isso, irmão. Você não está entendendo a palavra do Senhor desse jeito, com todo respeito. Se você fala que o outro é falso crente, você não entendeu o que você está falando. Você está falando isso para os seus discípulos. Segundo, o Senhor fala, portanto, vigiai. Como é que esse falso crente, essa falsa irmã vai estar vigiando? Não tem nada a ver. Outra, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus é Senhor dos dois que estão no campo e o Senhor Jesus é Senhor das duas que estão no moinho. Vosso Senhor. Incrédulo não tem Cristo como Senhor. Falso crente não tem Cristo como seu Senhor. Por isso que os dois irmãos e as duas irmãs são dois irmãos, duas irmãs. Os dois que estão no campo são dois irmãos. As duas que estão no moinho são duas irmãs. Tá? E outra, eles estão trabalhando em coisas difíceis, viu? Vai trabalhar no campo, vai trabalhar no moinho, ver se é fácil. Qual é o princípio? Que os dois estão vivendo uma vida difícil nessa terra, lutando pelas coisas, lutando nas coisas da sobrevivência, mas o coração é muito diferente, entendeu? Um dos outros, tá bom? Aí isso continua assim, mais, olha o 43, provando que mais são dois irmãos dos irmãos. Olha o 43. Mas considerai, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria. Mano, o incrédulo nunca, o falso crente nunca vai vigiar. Nem vai pensar, nem palavra nem para ele. É até, desculpe, é uma tolice falar isso para um falso crente. Porque ele não é crente, ele não vai vigiar. Você não fala palavras para quem não tem condições nenhuma de vigiar. Não precisa falar para eles, porque ele não vai vigiar. Tá? E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós todos, os dois irmãos e as duas irmãs, apercebidos, acautelados. Por quê? Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Tá bom, irmãos? A hora que nós não estamos percebendo é a hora que o Senhor vem. É de madrugada, tá bom?
Então, esses são os fatos. Vai acontecer o arrebatamento. Outro fato, quer ver do arrebatamento? Acabamos de mostrar aqui. Não, o arrebatamento de um irmão e de uma irmã foram tomados, tá? Bem claro isso. Agora, se você for para Apocalipse capítulo 12, olha o que fala aqui, ó, do arrebatamento. Quer ver? Versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado. É bem claro a palavra arrebatamento, né? Para Deus até o seu trono. Então, o arrebatamento vai acontecer, tá? Não tem como. E arrebatado para onde? Para o trono. E o filho varão é arrebatado antes de começar a grande tribulação, tá? Por quê? Porque depois que ele é arrebatado, é que começa a tribulação. Olha o que fala aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele sustente durante 1260 dias. O que é 1260 dias? É os 3 anos e meio da grande tribulação. Então, o filho varão nasce, eu falei para vocês, é ressuscitar. Ele é arrebatado para o trono, aí a mulher foge para a grande tribulação. Tá? 1260 dias, tá bom? Olha o versículo 14, tá? Ó, 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O filho varão está lá no trono já, arrebatado. E a mulher está onde? Está nessa terra. E quem está perseguindo ela? Dragão. Dragão atrás dela. Durante quanto tempo que ela vai ficar sendo perseguida? Durante a grande tribulação, 1260 dias. Aqui é outra prova, quer ver? Ó? E foram dados à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente, ou seja, 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio. É, então vocês entenderam como outro fato, né? O arrebatamento das primícias, lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, fala: Ó, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai. Esse aqui eu falei para vocês, é o arrebatamento dos crentes vencedores vivos. Filho varão é os crentes vencedores mortos. E aqui os crentes vencedores vivos, tá? Que estão vivos na época da volta do Senhor. Eles são arrebatados para o mesmo lugar, ambos. Filho varão é arrebatado para o trono. E as primícias também para o trono. Ah, irmão Gustavo, aqui não fala que é para o trono, fala que é para o Monte Sião. Onde está o Cordeiro. E você acha que o Monte Sião é aonde? É no céu. Tá? O Monte Sião é o terceiro céu. Tem outra prova, vamos continuar lendo o versículo. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu. Onde que a voz está saindo? Do céu. Voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de harpas quando tange a sua harpa. Entoava, quem estava entoando esse cântico aqui? É os 154.000, as primícias, né? Entoava um novo cântico diante do trono. Entoava um novo cântico diante do trono. Onde estão esses 144.000? No diante do trono. No mesmo lugar que é o filho varão, tá? Diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. Comprados é o arrebatamento, tá? São comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São esses seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então, o arrebatamento que é tomado e comprado é um fato. Tá bom, irmãos? O lugar, para onde que eles vão ser arrebatados? Já falei para vocês, para o trono, tá? E também para a presença do Senhor Jesus, do Filho do Homem, lá no trono, tá? Eles vão estar em pé diante do Filho do Homem. Lembra lá em Lucas 21:36, que nós lemos? Vamos ler lá? De novo. Lucas 21:36. Fala assim: Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, do Filho do Homem. Então, quando os crentes vencedores, mortos, que são filho varão, e os vivos que estiverem vivos antes da volta do Senhor, né, da volta da grande tribulação, da volta secreta do Senhor, forem arrebatados, são as primícias, para onde que eles vão? Para o trono de Deus, para a presença do Filho do Homem.
Onde o Senhor Jesus está hoje? No terceiro céu. Onde está o trono de Deus? No terceiro céu. Lembra? Lembra que toda vez que fala do Senhor Jesus hoje, fala que está sentado à direita de Deus? Lembra de Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado lá em Atos 7? Estevão olhou e viu o Filho do Homem em pé. Então, quem vai estar em pé aqui são. Não é só não é o Filho do Homem, né? Vai ser os vencedores que vão estar ali em pé. Se você ler Apocalipse capítulo 14, nós acabamos de ler, aonde estão as primícias? Elas estão em pé, quer ver? Ó? Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé. O Cordeiro está em pé, né? Sobre o Monte Sião, e com ele, quem está em pé junto com ele? Com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então, eles vão estar todos em pé diante. O Cordeiro vai estar em pé e os 144 mil vão estar em pé. Então, para onde ser arrebatados? Para o céu, para o terceiro céu, tá? Mas lembre-se, só vai conhecer o terceiro céu e o trono, a única chance que nós temos hoje. Peraí, deixa eu fazer um pause. Hoje, para um pouquinho tudo que eu falei aqui, só para você entender. Hoje, nesse momento, hoje, dia 18 de abril de 2026, hoje, tem alguém dos filhos de Deus lá no céu? Não, só o Senhor Jesus e o Pai e os anjos. Não, nenhum dos filhos de Deus já morreram. Ninguém está no terceiro céu, a não ser o Senhor Jesus e Deus, né, que são, né, Deus triunfo, e os anjos. Todos os crentes que já morreram até hoje estão no centro da terra, no Hades, na parte boa do Hades, chamado paraíso, ou seja, Abraão. Então, todo mundo que morreu, ninguém foi para o céu. Estão lá no Hades. Já expliquei para vocês várias vezes. No entanto, vai ter uma única chance de nós e qualquer filho de Deus conhecer o terceiro céu, o trono. Vamos ter uma única chance se formos vencedores, vencedores. Ou seja, vencedores antes da volta do Senhor, ou seja, mortos ou vivos. Se eu for vencedor hoje, morrer, e se eu não voltou, eu vou ser parte do filho varão que vai arrebatado lá para o trono e vai conhecer o trono. Ou, se eu for um vencedor hoje, estiver vivo na volta do Senhor, sou arrebatado com uma primícia até o trono e vou conhecer o trono. É a única chance que nós vamos ter de conhecer o trono. Vamos aproveitar essa chance, não é, irmãos? Conhecer o terceiro céu, não é? Porque depois que começa a grande tribulação, o Senhor vai sair do seu trono, vai sair do terceiro céu, do trono, junto com os seus vencedores, e ele desce para os ares. Então, durante a grande tribulação, o Senhor já não vai estar no trono mais. Ele desce do trono e vai para os ares. Ele vai estar oculto nos ares, junto com os vencedores. Aí, nesse momento que começa a grande tribulação, alguns crentes, a maioria dos crentes ficam, né? Na grande tribulação. Parte dos crentes que ficaram na tribulação vão ser martirizados pelo anticristo. Não vão aceitar o anticristo e vão morrer. Aí esses são martirizados, são arrebatados também para os céus. Tá? Não, não, céu não, para os ares, desculpa, para os ares. Tá? Esses que foram martirizados durante a tribulação e vão para os ares são os vencedores tardios, que estão sob o mar de vida, Apocalipse 15. Aí quando chega próximo, aí a maioria dos crentes continua ficando ainda. Quando chega até próximo da grande tribulação, aí o Senhor vem e arrebata todos os restos dos crentes que ficaram de uma vez, que é a colheita, a messe, para os ares também. E os mortos, os crentes mortos não vencedores que vão estar lá na parte boa do ar, também são arrebatados primeiro do que os vivos, inclusive, para os ares. Entenderam, irmãos? Então a chance de conhecer o trono, conhecer o terceiro céu, é somente antes da grande tribulação. Se for vencedor, antes do Senhor voltar à sua vida secreta. Ou seja, ou filho varão, ou primícias. É a única chance. Entenderam, irmãos? Tá? Esse é o lugar. Então, já falei para você, vão ser arrebatados para o trono de Deus. E quais são as condições para sermos arrebatados? Já falando para os irmãos, vigiar e orar, tá? Nós podemos estar trabalhando, irmãos, e orando ao mesmo tempo, todo o tempo vigiando, né? Temos que ter esse coração. Isso já li para os irmãos, né? E outra coisa, vigiar está de prontidão. Né? Lembra? Você falou lá em Mateus 24? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão para arrombar a casa, ele vigiaria, ele estaria pronto. Nós precisamos estar pronto, irmãos. Pronto. Vamos ver Lucas 12.
Lucas 12. Eu já li para vocês, né? Lucas 12. Lucas 12, do versículo 35 a 40. Olha o que o senhor fala aqui, ó. Chama-se parábola do servo vigilante. Vigilante é que está de prontidão, está vigiando, tá? Cingido esteja o vosso corpo e acesa as vossas candeias. O que isso quer dizer, cingido esteja o vosso corpo? Ou seja, alguém que está dormindo, ele está cingido, vestido para trabalhar? Não, ele está de pijamão, dormindo, descansando. Alguém que está dormindo está com a luz acesa? Não, apaga a lanterna, apaga a luz, apaga as candeias e fica tranquilão. É hora de dormir. Esse está vigiando? Não. Quando o senhor fala cingido esteja o vosso corpo, ou seja, está de noite, mas você está vestido de pijama? Não. Está pronto, vestido, pronto para ser arrebatado. Eu não estou falando aqui, irmão, no conflito, estou falando aplicação, não estou falando de vestidura física, não, tá? É porque já houve histórias no passado de vários crentes no passado, aí, esses séculos passados, né? Que alguém falou para eles assim: ah, o senhor está voltando tal dia. Aí eles pegaram, vestido, ficaram prontos, não dormiram aquela noite, tomaram banho, oraram. Claro que nada aconteceu, né? Não é isso que eu estou falando. Quando fala cingido esteja o vosso corpo, você não está querendo dizer fisicamente, querendo dizer, no sentido assim, esteja pronto, não esteja dormindo, ou seja, esteja preparado, tá? Não é fisicamente, exteriormente com roupa, não. Está falando do seu coração. E acesa a vossa candeia, ou seja, esteja vigiando, tá? Esse é o princípio. 36. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor. Irmãos, esse é o grande problema. Muitos crentes não esperam pelo Senhor, não ligam para a volta do Senhor, nem dizem que o Senhor vai voltar. Tem crente que fala assim: ah, essa história que vai voltar, já tem 2000 anos, tá falando, nada acontece. Isso é esperar pela volta do Senhor? Isso é esperar? Esperar é viver uma vida normal nessa terra, mas sempre na iminência da volta do Senhor. O Senhor volta hoje. Quem dera, irmãos, todo o coração diante do Senhor que antes de eu terminar essa mensagem, o senhor já voltou. Enquanto eu estou falando aqui, o senhor tenha voltado. E eu não falo de boca para fora, mas eu desejo intensamente que o senhor volte. Quanto mais eu vivo aqui, mais eu percebo que essa terra não tem mais nada para nós. Ah, quer dizer que você não está fazendo nada? Não, estou construindo minha casa, né, para minha família, estou trabalhando, estou fazendo minhas cirurgias como médico, estou atendendo pacientes, estou vivendo a vida normal da igreja. Mas essas coisas não me satisfazem, não é? É como o C.S. Lewis, né, falou, né? Se nada nesse mundo me satisfaz, a única conclusão é: eu não sou criado para esse mundo, não sou desse mundo. Não é para que eu fui criado. Nós fomos escolhidos antes da fundação do universo, não é para esse mundo, não. Nós estamos nele, mas não somos dele, o senhor falou. Né? Vamos continuar. Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. Esperem, irmãos. Ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, bem-aventurados, extremamente felizes, abençoadíssimos é a palavra bem-aventurado. Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Ou seja, bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Quer dizer que vai ter outros servos que também têm Cristo como Senhor, mas que não vai estar vigilantes. Entenderam, irmãos? Tá? Não são falsos irmãos, como ensino, tá? Porque nenhum falso irmão tem Cristo como seu Senhor, tá, irmãos? Não tem. E nenhum falso irmão é chamado diante de Deus na Bíblia de servo. Servo é para quem se converteu, tá? Vendo daqueles servos, ou seja, existem servos que não estão está e servos que são bem-aventurados. Aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontra vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Que honra, né, irmãos? Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira. Por que fala assim? Porque o Senhor quer dizer assim: eu não sei quando vai ser. Na segunda ou na terceira vigília. Vigília é onde está vigiando, é de madrugada. Qual vai ser? Isso quer dizer que você vai voltar de madrugada? Não. Fisicamente falando, não. Isso quer dizer que é no momento que as pessoas estão desapercebidas que o Senhor volta.
tá? Dormindo é que o Senhor volta. Não dormindo fisicamente, mas dormindo nas coisas do Senhor. Quer ele venha na segunda, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ou seja, se você sabe a hora que vai vir um ladrão, você não vai vigiar? Certo? Claro que você vai vigiar. Agora, se você sabe que o ladrão vai vir e você não sabe a hora que ele vai vir, aí que tem que vigiar mais. Esse é o ponto. Quem é o ladrão aqui? É o Senhor Jesus, tá? E ele vem roubar o quê? Os crentes preciosos que são de valor, são os vencedores. Nenhum ladrão entra na casa de alguém para roubar coisas sem valor. Nenhum ladrão entra na sua casa, arromba a sua casa para ir lá roubar um chinelo velho. Não. O ladrão arromba a sua casa para pegar coisas preciosas. O Senhor é esse ladrão que vai vir no momento que você não percebe, eu não percebo, para roubar o que é precioso nessa terra. E quem é precioso nessa terra são os crentes vencedores, são as primícias, aqueles que amadurecem antes, são aqueles que amam o Senhor intensamente. Esses o Senhor dá muito valor para eles. E esse vai vir buscar nessa vinda secreta dele, na vinda secreta, tá? Se eu soubesse a hora que o senhor vai vir, eu vigiaria? Claro. Se a hora que eu soubesse que o ladrão vai vir, eu não vigiaria? Claro que eu vigiaria. Agora, você já sabe que o ladrão vai vir, certo? Certo. Isso é fato, fato. E você não sabe a hora que ele vai vir. É fato? Fato. Então é que eu tenho que vigiar mais. Entenderam o princípio, irmãos? Tá? Aí ele fala: ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá, que é o ladrão, na parábola, tá bom? Então, é, aí, se eu vou ler a história inteira aqui, aí Pedro pergunta, Senhor, quem que. Ó, então Pedro perguntou, Senhor, professa essa parábola para nós ou também para todos? Olha o que Pedro pergunta, Senhor, isso é para nós, os crentes, os discípulos, ou é para o mundo inteiro? Aí você responde assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conselhos para dar o sustento do seu templo? Ou seja, você acha que o Senhor ele vai entregar os seus bens para incrédulos? Não, estou falando para crentes. Só que dentre os crentes, aos crentes, aos servos prudentes e aos servos imprudentes. Aí ele continua: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim, o que é fazendo assim? Cuidando dos irmãos. Ele continua trabalhando nessa terra, mas ele está cuidando das coisas do Senhor, dos bens do Senhor, de Cristo e a igreja, da sua palavra, tá bom? Verdadeiramente vos digo que lhes confere todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, aí é um incrédulo, aí é um falso irmão, dizendo para Cristo, meu Senhor, por favor, irmãos, né? Meu Senhor tarda em vir e passar a espancar os criados e as criadas e a comer, a beber e a embriagar-se. Ou seja, ele é um servo, é um irmão, tem a Cristo como seu Senhor, mas ele não está ligando para os outros servos, tá? E ele come e bebe e se embriaga, ou seja, coração sobrecarregado. Virá o Senhor daquele servo, é Senhor dele. O servo imprudente, Cristo também é Senhor dele. Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espere, em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando a sorte com os infiéis, tá? O que é sorte com os infiéis? Depois vamos explicar sobre isso aí, tá bom? Então vamos lá. Vocês entenderam as condições, estar vigiando de prontidão. Outra coisa, qual a condição? Estar amando a vinda do Senhor. Essa é a condição para ser arrebatado antes da grande tribulação, para ser um crente vencedor. Ele tem que amar, irmãos. Não só é uma questão de estar esperando o Senhor, mas também é uma questão, é uma questão de estar esperando, nós já vimos aqui, mas é mais do que isso. É uma questão também de estar amando a vinda do Senhor. Quem espera, ama. Na verdade, esperar e amar são sinônimos, tá? Por exemplo, se eu amo a minha esposa e a minha esposa está fora, viajou, foi para uma viagem distante, vai ficar um tempão longe. Eu não vou, se eu não amo ela, eu vou ficar todo dia falando, meu amor, quando é que você vai voltar? Volta logo. Estou te esperando. Por que você não voltou ainda? Meu amor, por favor, não suporto mais ficar sem você. Parece que tudo perdeu sentido. Essa casa ficou vazia, a cama está vazia, eu não consigo nem dormir à noite. Você tem essa experiência, né? Eu não consigo nem dormir à noite sem a minha esposa.
Nós dormimos juntos na mesma cama e ela do lado do outro. Ou seja, ela não me ajuda em nada a dormir, nem eu ajudo ela em nada em dormir. Mas se ela não estiver na cama, eu não consigo dormir. Interessante isso, né? Assim, né? Quando ela viaja, eu durmo mal, rolo pra cá, rolo pra lá. Mas que diferença faz? Ela tá do lado dela na cama, do lado da cama. Quando ela não tá, que diferença faz? É a presença dela. Muda tudo, não é? A ausência dela muda tudo. Quando ela tá, não me ajuda a dormir. Mas ela não tá, eu não durmo. Não é assim? Não é? Então, nós devemos amar a volta do Senhor, amados irmãos. Nós devemos ser aqueles que falam, Senhor, eu te amo, volta logo. Senhor, por que está demorando tanto? Senhor, por que demora? Senhor, por que não voltou ainda? Isso é esperar e amar. Olha o que Paulo falou lá, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Eu estou terminando essa mensagem, sabe, irmãos? E vai ter que ter a parte 3, viu? O arrebatamento dos crentes, parte 3, porque eu nem entrei no arrebatamento da maioria do resto dos clientes que vão ficar. Tá? Eu estou falando só dos vencedores até agora, né? Então vai ter que ter uma próxima mensagem. Mas vamos continuar falando sobre os clientes vencedores, né? O arrebatamento dos vencedores. Então, estamos falando quais são as condições para nós termos um cliente vencedor e ser arrebatados antes da grande tribulação. As condições é vigiar e orar. Vigiar, estar pronto, de prontidão. E amar a vida do Senhor. Segundo Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim: já agora a coroa da justiça me está guardada. Coroa é para reinar, tá? Quem tem a coroa é porque é um vencedor, vai reinar com Cristo, tá? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, tá? Que dia é esse? É o dia do tribunal de Cristo, né? E não somente a mim, não é só para Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vida do Senhor é um vencedor. Quem ama a vida do Senhor? Todos que amarem a vida do Senhor, todos que amarem a vida do Senhor serão arrebatados antes da tribulação. Todos. Porque Paulo falou: a todos quantos amam a minha vida. Não haverá exceção. Todos que amam a vida do Senhor serão arrebatados antes. Porque ama. Estão desejosos intensamente pelo seu Senhor. Amam a Cristo. Sabe, irmãos, aqui não é só uma questão de amar a Cristo. É uma questão de amar a vinda de Cristo. Apesar de, na minha cabeça, ser a mesma coisa, amar a Cristo e amar a vinda dele, parece que na prática tem uma certa diferença. Eu acho até difícil entender isso, mas parece que tem. É possível, quem sabe, que alguns crentes amem a Cristo e não amem bem a sua vinda. Uma vez um irmão deu um exemplo, né, sobre essa diferença, sabe? Me parece estranha, mas eu reconheço que há na prática uma certa diferença entre amar o Senhor e amar a vida do Senhor. Aí deu exemplo, vou dar exemplo para vocês, né? O pai e a mãe chegam para o filho e falam assim, na sexta-feira, meu filho, papai e mamãe estamos cansados, e decidimos é, reservar um tempo só para mim e para ela, para nós dois. E aí nós vamos viajar esse final de semana, e vamos agora viajar sexta-feira e vamos voltar só domingo à noite. Papai e mamãe precisam de um tempo um com o outro, tudo. Aí o filho falou assim, papai e mamãe, vão com Deus, realmente estão precisando mesmo de um tempo um com o outro. Vai, sejam felizes. Aí os pais viajam. Quando os pais acabam de sair viagem, o filho já sai ligando para todo ter amigo, falando assim: meus e amigos, papai e mamãe viajaram, festa do arromba. Vamos fazer uma festa do arromba aqui em casa, né? Aí o papai e mamãe viajou, aí ele marcou, isso era sexta, ele marcou para o sábado à noite a festa do arromba, né? Papai e mamãe viajaram. Ou seja, o filho, ele ama o papai e a mamãe, só que ele tá com o coração sobrecarregado, né? Aí chama os amigos todos, aquela festa do arromba, de repente, no meio da festa do arromba, o pai liga, fala, meu filho, papai e mamãe estão tanto saudade de você, a gente decidiu ficar esse final de semana longe, mas a gente viu que não tem como ficar longe de você, meu filho, a gente ama tanto você que perdeu o sentido de ficar longe de você, nós estamos voltando hoje. Aí o filho assusta. Aí o filho fala assim, papai e mamãe, pelo amor de Deus, não precisa voltar hoje, não. Eu amo vocês. Eu sei que estão com saudade de mim. Eu tô com saudade de vocês. Mas
Aproveitem. Não vai fazer diferença mais um dia, não. Aproveitem, fica por aí mesmo, papai e mamãe. Eu amo vocês, vocês me amam, eu te amo. Mas não volta agora, não. Volta não, espera um pouco mais para voltar, né? Aí, qual é o moral dessa história? O filho pode até dizer que ama o pai e a mãe, mas o filho certamente não ama a vinda do pai e da mãe. Por que que ele não ama a vinda do pai e da mãe? Porque ele está com o coração sobrecarregado com as orgias, embriaguez e preocupações desse mundo. Para sermos vencedores, irmãos, nós precisamos não só amar o Senhor, mas amar a vinda do Senhor. É o que Paulo fala. Paulo não fala que é amar o Senhor, fala para a vinda. Ele fala, ó, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Não só amam o Senhor, ama a vinda do Senhor. É claro que para mim, irmão, por isso que eu falo que eu acho difícil na minha cabeça, eu entendo que pode ter uma certa diferença na prática, mas eu acredito realmente, irmão, de coração, que realmente alguém que ama o Senhor, claro que ama a sua vinda, né? Eu acho que talvez seja até na prática, quem sabe, ter um amor limitado pelo Senhor e não amar a vinda dele. Mas quem realmente ama a vida do Senhor, certamente ama o Senhor. Essa é a verdade. Podemos assim dizer, vamos dizer assim então, alguém pode amar o Senhor e não amar a sua vinda, mas quem ama a vida do Senhor, com certeza ama o Senhor. Tá bom? Amém, irmãos? E última condição, as últimas duas últimas condições, né, para ser um vencedor, antes da grande tribulação, ser arrebatado antes da tribulação, é guardar a palavra da perseverança do Senhor. Nós já lemos Apocalipse 3:10, o Senhor falou assim, né? Para a igreja de Filadélfia. É, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação. Porque guardaste a palavra da perseverança. Então, qual é a condição para ser guardada da hora da aprovação? Que a grande tribulação é guardar a palavra da perseverança do Senhor. O que quer dizer isso? É guardar a perseverança do Senhor, a palavra. Então, persevere. Não desista. O Senhor está voltando. Vamos continuar perseverando. A vontade, às vezes, é de desistir, porque sempre há muita perseguição do inimigo contra nós. Irmãos, durante toda a história da igreja, séculos e séculos de história da igreja, até o dia de hoje, o inimigo nos persegue vorazmente. Odeia a palavra, odeia a nós, e a nossa tendência é querer desistir. Não, irmãos. Se nós permanecemos firmes e perseverantes, toda e qualquer palavra que o Senhor fala para nós é uma palavra de perseverança. Por isso chama de guardar a palavra da perseverança. Todas as palavras do Senhor são de perseverança. Qualquer um que você possa falar, qualquer assunto é para perseverar. Batismo é perseverança? É. O partido do pão é perseverança? É. Salvação é perseverança? É. Edificar a igreja é perseverança? É. Qualquer assunto do Senhor é perseverança. A volta do Senhor é perseverança? É. A santificação é perseverança? É. É. A conformação é perseverança? É. Qualquer coisa na Bíblia, no Novo Testamento, é perseverança. O Senhor é altamente perseverante. Entende, irmãos? Toda a palavra da Bíblia, de capa a capa, é uma palavra de perseverança. Se nós guardamos essa palavra firmemente, não desistimos, seremos arrebatados antes. Tá? Última característica, última condição para serem arrebatados é guardar as obras do Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 26. É o que o Senhor falou para a igreja em Tiatira. Apocalipse 2, 26. Leia lá. Ó. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, será um vencedor. Guardar as obras do Senhor até o fim. Quais são as obras do Senhor? A obra da redenção, a obra da ressurreição, a obra da santificação, a obra da edificação, a obra que ele está fazendo em nós, a boa obra que ele começou em nós, ele há de findar. Ou seja, é guardar a palavra do Senhor. É a mesma coisa, é deixar o Senhor agir em nós, deixar o Senhor fazer a obra dele de transformação em nós. Ou seja, é guardar também a palavra viva do Senhor, a obra da redenção, ou seja, crer na redenção, crer na ressurreição, viver isso, crer na edificação, crer na conformação, crer na salvação da alma. Todas essas coisas, irmãos, é que vai nos fazer também sermos vencedores, tá bom? Então eu paro por aqui. Semana que vem eu vou falar a parte 3, que aí vai ser o arrebatamento da maioria dos crentes, que é uma parte um pouquinho mais rápida, tá bom? Jesus é o Senhor.